Bom dia, comitê. O memo de hoje cobre a Sivers Semiconductors, ticker SIV, listada historicamente na Europa, mas com exposição material ao mercado americano via ADR e OTC. Quero abrir com a premissa que estrutura toda a análise. A Sivers não é uma empresa de software SaaS. Ela é uma fabricante fabless de semicondutores Deep Tech, atuando em duas verticais simultâneas, RF em ondas milimétricas para 5G, 6G e SATCOM, e fotônica de silício e lasers para data centers de inteligência artificial. Por isso vocês vão ver as métricas de software adaptadas para a realidade de design wins, NRE e ciclos longos de hardware. A narrativa-chave que orienta o memo é simples. A Sivers é a pá e a picareta da revolução de IA. Não é mais uma empresa de inteligência artificial. É a empresa que vende os lasers que permitem que a IA aconteça fisicamente. Tese de investimento. A tese em uma frase: a Sivers é um LEAPS estrutural, uma opção de compra de longa duração sobre o futuro das redes e dos data centers. Três pilares estruturam o argumento. Oportunidade. TAM combinado de 5G em ondas milimétricas mais fotônica de silício ultrapassa dezenas de bilhões de dólares até 2030. A Sivers resolve um problema físico real, o gargalo de entrada e saída do GPUs de próxima geração, e habilita Co-Packaged Optics em clusters de inteligência artificial. Este não é hype de software, é hardware essencial. Fragilidades. Vou ser honesto, o fluxo de caixa livre é profundamente negativo. O Stock-Based Compensation é elevado porque é guerra para reter PHDS em fotônica, disputados à tapa por Broadcom e Nvidia. A receita oscila pela alta proporção de NRE, engenharia não recorrente, que distorce trimestres. E a empresa depende criticamente do ciclo de CapEx dos hyperscalers. Recomendação: observar com viés de alocação especulativa. Sais em máximo 1% do fundo. Tratamos como LEAPS estrutural, assimetria longa, mas só compra o que pode perder integralmente. O motor do negócio. Para entender qualquer trimestre da Sivers, vocês precisam entender que o modelo é dual e sequencial. Olhem o cronograma à esquerda. Fase 1, ano 0 a 2 após o Design Win NRE Non-Recurring Engineering. A Sivers é paga para customizar e integrar seu chip no sistema do cliente. É receita pontual, margem elevada, mas sem escala. Pense nisso como uma consultoria de engenharia pesada. Fase 2, anos 2 a 7 e além, volume. Quando o produto do cliente entra em produção em massa, a Sivers entrega o chip em série. Receita escalável plurianual, baixa volatilidade. O ponto operacional crítico para o investidor. Trimestres dominados por NRE distorcem para cima a margem bruta e a receita. Trimestres dominados por volume mostram a margem estrutural verdadeira, que é entre 40% e 55%. Hoje a empresa tem mistura desfavorável porque ainda está construindo backlog de volume. À direita, o substituto funcional do ARR, backlog de pedidos firmes mais pipeline com Fortune 100. Esse é o número que precisamos monitorar trimestre a trimestre, não a receita reportada. Análise de Moat. 4 dimensões de Moat, com classificação cirúrgica em cada uma. Efeito de rede inexistente. Hardware físico escala por adoção de padrão, não por usuários se acumulando em uma plataforma. Esse capítulo não se aplica. Switching cost, altíssimo. E quero que vocês internalizem este ponto. O ciclo de design de um módulo fotônico para data centers de IA, ou de uma antena de SATCOM, leva de 2 a 4 anos. Uma vez que a Sivers ganha o socket no design do cliente, trocar de fornecedor significa reengenharia completa e nova homologação. É praticamente um contrato implícito de 5 a 7 anos. Economia de escala, moderada. Modelo fabless terceiriza para foundries especializadas. A escala se manifesta pela diluição do P&D pesado sobre volumes crescentes, não por margens de fabricação. Propriedade intelectual, excepcional. E aqui está o verdadeiro fosso. Patentes críticas em INP, fosfeto de índio. O material essencial para os lasers CW de alta potência que formam a espinha dorsal da transmissão de dados em clusters de inteligência artificial. Isso é ciência de materiais, não software. Não se replica em 18 meses.
Stack tecnológico. A Sivers é incomum no setor porque opera em duas verticais de fronteira ao mesmo tempo. E vocês precisam entender que isso foi construção deliberada via MIA, não acaso. À esquerda, Photonics. Fotônica de silício, lasers em InP e Co-Packaged Optics. A aplicação que importa para nossa tese é a seguinte: lasers de onda contínua, ou CW, para CPO em data centers de IA. O problema físico que isso resolve é o gargalo de entrada e saída do GPUs de próxima geração. Sem fotônica, as GPUs ficam ociosas esperando dados. A origem do Moat está na aquisição da CST Global, IP, em fosfeto de índio. À direita, Wireless. RF em ondas milimétricas para 5G, 6G e SATCOM. Aplicações em infraestrutura de rede móvel, antenas de satélite e backhaul de baixa latência. A origem do Moat está na aquisição da Mixcom, time to market comprado, não construído organicamente. Estratégia financeira correta. Por que isso importa para o portfólio? Diversificação interna. A Sivers não está apostando tudo em uma onda. Se um dos verticais desacelerar, o outro pode compensar. É hedge embutido dentro da própria empresa. Unit Economics. 4 indicadores no topo, depois a discussão de LTV sobre CAC. Margem bruta. 40 a 55%. Potencial estrutural quando a empresa estiver em volume. Hoje a métrica está distorcida pela alta proporção de NRE. Crescimento ano contra ano, acima de 30%, mais volátil. Vocês vão ver trimestres surpreendentemente fortes e trimestres aparentemente fracos. Isso é função do mix de NRE versus volume, não da saúde subjacente do negócio. Retenção de plataforma, praticamente 100%. Uma vez que a Sivers ganha o socket no design do cliente, ela fica lá pelos 5 a 7 anos do produto. ARR no sentido SaaS não existe. O substituto é backlog, que monitoramos trimestre a trimestre. Na parte de baixo, a equação LTV sobre CAC. O CAC é brutal, uma equipe de PHDS trabalhando 2 a 4 anos para ganhar um único socket. Mas o LTV, uma vez conquistado, é astronômico. Receita garantida em milhões de unidades ao longo de meia década. É um modelo de negócio que parece insano no curto prazo e brilhante no longo prazo. Quem não tem horizonte temporal compatível não deveria estar olhando para a Sivers. Regra dos 40. Aqui está o gráfico mais brutal do memo. A Sivers falha miseravelmente na regra dos 40 hoje. Crescimento de receita estimado em 40%, mas FCF margem profundamente negativa, na ordem de menos 75%. A soma fica em torno de menos 35%. Vocês não estão lendo errado, a empresa está consumindo caixa em magnitude que se aproxima da própria receita. Por filtro mecânico, a Sivers seria descartada imediatamente. Mas a ineficiência aqui é estrutural e projetada. 3 razões. Primeiro, P&D consumindo a receita inteira, porque está em fase de capex intensivo construindo o ecossistema fotônico do zero. Segundo, captação agressiva de PHDS em fotônica, guerra de talento contra Broadcom, Nvidia, Marvell. Sem essas pessoas, não há produto. Terceiro, ainda está digerindo as integrações de CST Global e Mixcom, que foram aquisições estratégicas e adicionaram complexidade operacional. A condição inarredável para aceitar essa ineficiência é monitoramento estrito do cash runway e do ritmo de diluição via SBC. Se qualquer um dos dois deteriorar significativamente, a tese se quebra. Pares Evaluation. A tabela coloca a Sivers contra 2 pares relevantes para calibrar onde ela está no espectro do setor. Sivers, microcap, EV sobre vendas alto, FCF altamente negativo, crescimento volátil acima de 30%. É o perfil Deep Tech Early Stage. Poet Technologies, micro a small cap, EV sobre vendas muito alto, FCF altamente negativo, pré-receita ou receita baixa. Poet é ainda mais especulativa que a Sivers, está um passo antes na maturação comercial. Lumentum, mid cap, EV sobre vendas baixo a moderado, FCF positivo e maduro, mas crescimento estável abaixo. Lumentum é o cenário maturo do setor, o que a Sivers aspira a ser em uma década. A reflexão fundamental está no quadro inferior. FCF yield negativo contra Treasury de 10 anos a 4,5%. Não há prêmio de risco aritmético. Alocar em Sivers é exatamente uma decisão de venture capital no mercado aberto.
O prêmio esperado vem da convexidade, potencial de 5 a 10 vezes se a tecnologia se firmar como padrão ouro em Co-Packaged Optics. Não vem do yield. Quem entra aqui precisa ter consciência clara da natureza da aposta. Diluição via SBC. Vamos ao ponto mais sensível do memo. Stock-Based Compensation. O inimigo silencioso. À esquerda listo quem a Sivers tem que enfrentar na guerra por talento. NVIDIA desenhando GPUs e desenvolvendo CPO interna. Broadcom em fotônica e ASICs de IA. Marvell em DSPS óticos e silício custom. Cisco e Lumentum no segmento ótico maduro. Esses são os concorrentes do salário de cada PhD em fotônica que a Sivers precisa contratar. Cada engenheiro especializado que aceita trabalhar na Sivers está dizendo não a uma oferta de uma dessas gigantes. E como a Sivers não tem como competir em salário e em dinheiro, ela paga em ações. À direita, a consequência. O SBC é elevado, crônico e contínuo. Vai durar enquanto a empresa não atingir break-even de caixa. Shareholder yield é zero. Não há recompra, não há dividendo. E o horizonte para qualquer distribuição é de 5 a 7 anos no mínimo. 100% do caixa hoje vai para P&D e manutenção da operação. A leitura para o portfólio é clara. Quem alocar em Sivers tem que entender que vai ser diluído continuamente. O retorno do acionista depende exclusivamente de capital appreciation do múltiplo, em magnitude que compense a diluição. É uma matemática viável, mas não trivial. EMA e P&D, duas aquisições passadas estruturaram o portfólio atual. E o ponto político-financeiro que vocês precisam internalizar é que essas aquisições não corrigiram falhas operacionais. Elas consolidaram o moat e compraram time to market que a Sivers não teria construído organicamente em prazo viável. CST Global, à esquerda, trouxe a propriedade intelectual em indium phosphide. Esse é um material crítico para lasers de alta potência em CPO. Sem essa aquisição, a Sivers não teria a peça-chave que a torna relevante para data centers de IA. Mixcom, à direita, trouxe a capacidade em 5G e 6G em ondas milimétricas. Acelerou a entrada da empresa em infraestrutura de rede móvel e Satcom, abrindo o segundo vertical do portfólio. Na parte inferior, o foco atual de P&D. 2 motores adjacentes massivos. LiDAR para veículos autônomos, vetor secundário, mas com TAM independente. Usa a mesma tecnologia de fotônica integrada a sensores. E arrays de lasers para infraestrutura de IA. Esse é o vetor principal, diretamente alinhado à tese de Co-Packaged Optics. É onde a maior parte do investimento está concentrado. A pergunta crítica que vamos monitorar trimestralmente: a Sivers vai conseguir comercializar antes que as gigantes verticalizem? É o pulo do gato da tese. TAM. O teto está virtualmente inexistente para a Sivers neste momento. TAM combinado de 5G em ondas milimétricas mais fotônica de silício ultrapassa dezenas de bilhões de dólares até 2030. E quero explicar por que esse número é resiliente. Há 3 drivers independentes. Primeiro driver: o gargalo de entrada e saída dos GPUs. Os clusters de inteligência artificial de próxima geração estão limitados não pelo poder de computação, mas pela velocidade com que dados podem ser movidos entre chips. A fotônica de silício é a única saída viável e escalável para esse gargalo. Cada GPU adicional comprado no mundo é demanda potencial por uma solução tipo Sivers. Segundo driver: 5G em ondas milimétricas e 6G. Esse é o ciclo de substituição da geração 4G e Sub-6. É tão completamente independente da onda de IA. Se a tese de IA decepcionar, este motor continua girando. Terceiro driver: Satcom e LiDAR. Constelações LEO de baixa órbita demandam chips RF mmWave. Veículos autônomos demandam LiDAR. 2 vetores adjacentes que abrem opcionalidade sem investimento marginal grande. A Sivers literalmente vende a infraestrutura física que viabiliza 3 transições tecnológicas simultâneas. Por isso o framework é pá e picareta. Ela não está apostando em quem vai ganhar a corrida, está vendendo equipamento para todos os corredores. Mapa de riscos: 4 riscos mapeados com classificação de severidade. E quero destacar que 3 são negativos e 1 atipicamente é positivo. Primeiro, Taiwan e cadeia de suprimentos. Risco altíssimo.
Como toda fabless do setor, a Sivers depende de foundries, predominantemente em Taiwan, para a produção. Qualquer crise no estreito ou embargo da China sobre materiais raros paralisa wafers da noite para o dia. Segundo, Vale da Morte. Risco alto. Esse é o cenário que tira o sono. Recessão profunda nos Estados Unidos combinada com freio brusco de capex das hyperscalers. Meta, Google, Microsoft, Amazon, empurra a Sivers para down rounds dilutivos no mercado público, com o único objetivo de evitar falência. Esse é o cenário binário que limita o sizing. Terceiro, verticalização das Big Techs. Risco médio. Broadcom, Marvell ou Nvidia podem decidir desenvolver lasers InP internamente ou empurrar padrões proprietários que excluam players independentes. Como mitigar? Só dá para mitigar via velocidade de execução da própria Sivers. Quarto, e aqui está a inversão interessante, takeout. Risco positivo, oportunidade. Antitrust é irrelevante porque a Sivers é pequena. E exatamente por ser pequena, com tecnologia crítica, ela é alvo maduro para aquisição. Um player maior comprar a Sivers pode ser a saída mais lucrativa da posição. A barra inferior é o stress test consolidado. Hyperscalers cortam capex, receita despenca, diluição massiva. Esse cenário precisa estar precificado no sizing. Tributação e hedge. 2 pontos operacionais antes do veredito. À esquerda, a conta informada de tributação para investidor brasileiro. A Sivers historicamente lista na Europa, mas o acesso prático para nós tende a ser via ADR ou OTC americana. 3 pontos. Primeiro, retenção americana de 30% sobre dividendos. Irrelevante porque a Sivers não distribui e não vai distribuir nos próximos 5 a 7 anos. Segundo, ganho de capital. Tributação normal no Brasil, com possibilidade de uso de prejuízos do mesmo book para compensação. Trabalho rotineiro da área tributária. Terceiro, e aqui o ponto crítico, State Tax americano. Se a Sivers for adquirida via ADR ou em bolsa americana, incide imposto de herança sobre ativos acima de $60.000. Para qualquer posição material, estruturação via offshore ou PIC é obrigatória. Não é opcional. À direita, hedges. 2 linhas. Hedge setorial via puts no ETF SMH, Vanex Semiconductor. É a blindagem cruzada padrão para choques agudos no setor. E absorção de volatilidade via posições em utilities ou consumo básico, setores cuja geração de caixa é imune ao ciclo de capex de TI. Recomendação operacional: renovação trimestral do delta da proteção, ajustando conforme a exposição setorial agregada da carteira. Veredito final. Vou para o veredito. A recomendação do comitê é: observar com viés de alocação especulativa. Sizing máximo de 1% do AUM do fundo. Tratamos esta posição como um LEAPS estrutural, uma opção de compra de longa duração sobre o futuro das redes e dos data centers. Por que não posição core? Porque o fluxo de caixa sangrando, o histórico de diluição via SBC e a dependência dos ciclos de capex dos gigantes de tecnologia tornam a Sivers um ativo altamente binário. Não tem o perfil de carrego que pedimos do book principal. Por que então alocar? Porque a Sivers detém a propriedade intelectual exata de que a revolução da infraestrutura de IA necessita, lasers InP e fotônica de silício. Em cenário base, retornos poupudos. Em cenário de takeout ou de domínio padrão em CPO, o ativo entrega 5 a 10 vezes. E o downside está limitado pelo sizing. A frase operacional, que deve ficar gravada para qualquer membro do comitê: compre apenas o que puder perder integralmente. As 4 condições não negociáveis estão listadas. Monitoramento trimestral do Cash Runway, o indicador crítico para saber se o Vale da Morte está se aproximando. Acompanhamento do backlog e da composição entre NRE e volume, para validar a tese de maturação. Puts em SMH como hedge contínuo durante toda a vigência da posição. E gatilho de reavaliação em caso de takeout ou de down round, que são os 2 cenários binários que reabrem a tese inteira. Encerro o memorando. Abro para perguntas do comitê.